Boa noite a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula eu vou explicar um pouco sobre a instrução InnerJoin, como que ela funciona, quais são os critérios que tem para que ela funcione de forma correta. Pois bem, voltamos aqui no nosso diagrama, observe que eu vou pressionar F5, não aparece aqui, então pressiono F5, ele atualiza e exibe o diagrama para mim. Então eu vou aumentar aqui o zoom, pressiona Ctrl e com o scroll do mouse a gente aumenta ou diminui, tá, o nosso zoom. E à medida que a gente diminui, ó, o SQL Server ele coloca umas barras de rolagem. Ok. Então é o seguinte, observe que aqui eu esqueci de colocar na questão do itens pedido, eu esqueci de fazer ligá-lo à minha tabela de pedido, tá? Então, essa tabela primária é pedido, CD pedido, itens pedido, CD item pedido. Ok. Então aqui está tudo, deixa eu mandar organizar aqui. E pronto, está tudo ok agora. Pois bem, como que funciona o InnerJoin? Observe, então vamos lá, eu vou fazer aqui um select, tá? Eu vou fazer um select passo a passo e eu vou explicar para vocês qual que é o funcionamento. Então eu faço aqui um select, coloco um from, where. Então tá, o where será o nosso filtro, o select será os campos que serão exibidos e o from significa da onde que nós vamos buscar. Então select aqui, então select, colocar um comentário, select, exibe os campos que serão retornados. No caso from, especifica da onde virão os dados. Where, filtra os dados a serem exibidos. Então aqui, como que funciona o InnerJoin? O InnerJoin, ele funciona da seguinte forma. Para que eu busque os dados de uma determinada tabela, tanto numa tabela como na outra, tem que ter o relacionamento entre as duas. Exemplo aqui no nosso diagrama. Então, o nosso diagrama, o que tem em comum na minha tabela de itens pedido e a minha tabela de pedido? Observe que a minha tabela de pedido eu tenho um código do pedido e na minha tabela de itens de pedido eu tenho o código do item do pedido. Ou seja, o relacionamento entre as duas é justamente a chave que identifica em ambas as tabelas, sendo a chave primária na tabela de pedido, o código do pedido, e a chave estrangeira, no caso, nossa foreign key, CD item pedido. Então observe que em ambas as tabelas eu tenho os mesmos códigos. Então eu vou exibir aqui para vocês a tabela de pedido. Então está aqui a tabela de pedido e vou na tabela de itens de pedido. Então se eu colocar lado a lado a tabela de pedido e a de itens pedido, aqui é itens pedido e aqui é a tabela de pedido. Observe que se eu colocar lado a lado, uma próxima à outra, tanto o código de um será o mesmo código de outro. Observe que ele tem o código do pedido 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí tem aqui 1011, 1012 e por aí vai. Observe que aqui eu tenho as mesmas coisas. Observe que eu tenho CD de pedido, eu tenho o 3, tá? Aqui o 3, eu tenho o 4, eu tenho o 5, eu tenho o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. E observe que eu não tenho o código do item 1, do pedido 1. Por quê? Porque eu excluí aqui justamente para que a gente possa fazer um teste. Então, observe que o 3, eu tenho aqui o 3, o 4, está aqui o 4. Então, eu tenho o correspondente deles. Então, se eu tenho a chave do código do pedido e a chave do código do itens, e sendo que são exatamente os mesmos, então eu tenho um relacionamento entre as duas tabelas. Então, é pelo código que eu tenho esse relacionamento. Então, se eu fizer um select com InnerJoin, tá? Eu faço um select com InnerJoin, a tabela de pedido, relacionando com a tabela de itens,
ele vai trazer todos aqueles itens que eu estou exibindo aqui, como a data do pedido, hora do pedido, o código do cliente, o código do funcionário, o tipo de pagamento, além dos dados dos itens, que é o código do produto, a quantidade e o valor. Tá? Então, eu busco através do código. Então, o relacionamento é através do código. Então, o InnerJoin, ele sempre vai trazer, os dados que existem em ambas as tabelas. Então, se eu tenho um código 3 aqui e eu tenho um código 3 aqui, tanto na tabela de itens de pedido como na tabela de pedido, ele vai retornar os dados referente a esse código. Já o código 1, observe que eu não tenho o código 1, tá? Observe esse código aqui e esse código aqui, tá? Esse aqui não. Então, não se atenha a esse código aqui, e sim a esse, tá? Então, o que que acontece? Como eu não tenho o código 1 aqui no código do pedido, então o InnerJoin não vai trazer esse código para mim. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu vou fazer um select aqui mesmo, então vou só diminuir o tamanho do texto. E observe que eu vou fazer aqui um select. Sempre eu faço um select from where. Pronto. Então, o from, o que eu quero buscar? Da onde eu quero buscar os dados? Eu quero buscar os dados da tabela de pedido. Então, está aqui. Eu posso simplesmente abreviar. Em vez de eu escrever pedido, eu posso abreviar o nome para ped, tá? De pedido. InnerJoin, que quer dizer junção. Então, eu vou juntar a tabela de pedidos com as tabelas itens de pedido. Então, eu tenho aqui itens de pedido e eu posso colocar simplesmente IT, tá? Lembrando que na hora de abreviar o nome, não pode, deixa eu tirar isso aqui, não pode colocar um nome interno que já existe no SQL Server, tá? Então, se eu colocar aqui um date, por exemplo, já sublinhou de azul. Então, esse é um comando interno do SQL Server. Então, a gente tem que tomar esse cuidado da mesma forma que a gente toma um cuidado com comandos internos do Delphi, tá? Então, aqui eu vou colocar itens pedido, onde o pedido, ponto. Qual que é o relacionamento que tem entre os dois? O que tem em comum entre os dois? Eu tenho o código do pedido, onde o código do pedido da tabela de pedido, que é esse código aqui, é igual a IT, que é itens pedido, ponto CD, item pedido. Observe que o item pedido está aqui, 3, e aqui está 3. Então, o where eu posso simplesmente filtrar, onde eu quero o pedido, ponto CD pedido, seja igual a 3. Então, ele vai trazer os dados para mim. Se eu colocar um asterisco aqui, ele vai trazer para mim os dados do pedido. Então, executei, ele vai trazer aqui primeiro os dados do pedido, tá? Porque eu coloquei ele aqui primeiro, os dados do pedido, e depois ele vai trazer para mim os dados dos itens. Ah, Cláudio, mas se eu quiser só os dados dos itens, eu não quero que ele retorne todos, então eu tenho que especificar. Eu quero que ele retorne os dados do item. Qual é o dado do item que eu quero? Eu quero que ele retorne para mim, retorne o código do pedido. IT, eu quero que ele retorne para mim o código do produto. E eu quero que ele, vírgula, eu quero que ele retorne para mim IT, ponto, que é item pedido, a quantidade, vírgula, IT, ponto, valor unitário. Então, se eu fizer isso, ele vai trazer para mim aqui, executei, ele vai trazer para mim somente os itens do pedido. Então, ele trouxe só os itens do pedido e não trouxe da minha venda. Então, e se eu quiser saber que produto é esse aqui? Eu tenho o produto 107, produto 130 e o produto 454. Então, que produtos são esses? Então, se eu quiser saber o produto, o que é que eu faço? Eu faço um outro InnerJoin, uma outra junção com a tabela de produto, tá? Onde eu posso colocar prod, sublinhando o nome aqui do produto, onde o prod, que é minha tabela de produto, ponto CD produto, é igual, onde está o meu item produto, it.cd produto, porque é nessa tabela que tem
o relacionamento entre as tabelas. Então, observe que eu tenho o código do produto na tabela de itens, eu tenho o código do produto na tabela de produto, então está aqui, ó, eu tenho que ter em todas as tabelas. Então, eu tenho aqui, deixe-me ver aqui, 107, 130 e 454. Então, está aqui, ó. Se eu verificar, 107, 454. Então, basta eu procurar que estão tudo aqui. Então, observe que eu tenho o código tanto na tabela de produto, quanto na tabela de itens, o código do produto. Deixa eu diminuir isso aqui para ficar melhor para visualizar. Eu tenho o código do pedido, que o relacionamento é o código do pedido, código do produto, com a tabela de produto. Então, se eu vier aqui e mandar executar, ó, ele vai trazer, mas não trouxe o produto. Por quê? Porque eu não especifiquei no select aqui, ó. Então, eu tenho que colocar uma vírgula, tá? Que é para separar os campos. Eu quero que retorne o quê? Eu quero que retorne o nome do produto. O nome do produto está em qual tabela? A tabela de produto. Então, vou lá em produto, que é o prod.nm produto. Então, se eu der um F5, eu tenho que selecionar justamente porque eu tenho instruções SQL aqui em cima. Tá? Então, eu vou colocar barra asterisco e lá em cima asterisco barra para ele comentar. Então, se eu der um F5, observe que ele trouxe para mim o mouse óptico, capa de teclado e InfoKit. Será que está certo? Será que é isso mesmo? Então, vamos lá verificar. Então, faço um select. Então, eu coloco aqui para ficar lado a lado. Não há necessidade não. 107, 130, 454. Então, vamos lá. 107. Então, está aqui. Mouse óptico. 130. Capa de teclado. 454. 454. Deixe-me ver aqui. É 454. Sim, 454. Mas por que não está exibindo aqui o 454? Porque é o seguinte, deixa-me ver aqui. Tá, eu fiz um select 300, tá vendo aqui? Eu fiz um select 300. Ele está retornando para mim aqui os 300 produtos aqui, ó. No entanto, como meu select só tem 300, só vai exibir 300 itens, ele não vai exibir o restante dos itens, ó. Então, vamos ver se ele vai exibir o restante dos itens. Ele não exibe. Então, como que eu faço para o meu select trazer mais itens? Eu posso simplesmente mudar aqui no top para 3.000. Manda executar novamente. Que aí ele vai trazer para mim todos os primeiros 3.000 registros. Então, está aqui 454, InfoKit HM720. Tá? Vou ensinar para vocês também como fazer um select trazendo mais registros com uma quantidade maior. Por exemplo, eu estou aqui na minha tabela de produtos, clico no botão direito, observe que aqui, ó, selecionar significa trazer a quantidade de registro 300 linhas. E se eu quiser trazer 3.000 igual aqui no Edit? É simples, basta você vir aqui em ferramentas, opções, pesquisador de objeto SQL Server, comandos, e aqui você vem em valor do comando editar. Então eu coloquei 3.000, valor do comando selecionar, acrescenta para 3.000, que aí a próxima vez que você fizer um select, ele vai trazer para você o selecionar como 3.000, e aí você não vai ficar precisando preencher aqui, tá? Então observamos que para buscar os dados, a gente tem que ter em comum usando o inner join, tá? Então quando você usa o inner join, os mesmos dados referente ao código tem que estar tanto em uma tabela como em outra, tá? Então, o mesmo dado, quais são os mesmos dados? O código do pedido tem que estar no item de pedido e também tem que estar no pedido. Se eu quiser ver o produto, o código do produto tem que estar no itens do pedido e, obviamente, tem que existir na tabela de produto, tá? Então, não tem como você fazer um inner join sem que você tenha um relacionamento nas duas tabelas. Como existe relacionamento nas três, ele retorna para mim. Agora eu vou colocar aqui o código 1, vou dar um F5 e observe que ele não trouxe nenhum. Por quê? Porque o código do pedido 1 só existe
na tabela de pedido. Se eu vier aqui na tabela de itens, observe que a tabela de itens não tem o código 1. Ó, então ele não trouxe. Como nenhuma delas tem o código 1, tá? Como eu estou fazendo aqui a pesquisa pelo código do pedido, e esse pedido não tem o código 1, tá? Mas que pedido é esse? Esse pedido aqui. Ah, mas o pedido não tem o código 1? Tá aqui, Claudio, código 1, olha o código 1 aqui. Ok, mas na tabela de itens não tem. Então o inner join ele só funciona se tiver o mesmo código relacionado nas mesmas tabelas, tá? Que eu estou relacionando a tabela de pedido com a tabela de itens, tá? Da mesma forma que se eu colocar aqui, eu quiser fazer um filtro, colocando aqui o produto, prod, código do produto, ponto cd produto. Se o código do produto não tiver na minha tabela de itens, deixa eu pegar a minha tabela de itens. Então, eu vou pegar um código de produto que não tem aqui. Vou pegar o código do produto 5. Observe que não tem o código do produto 5 aqui na nossa venda, ou seja, eu não vendi nenhum código 5. Então, se eu vier aqui e solicitar o código 5, simplesmente não vai trazer nada porque eu não vendi nenhum produto código 5. É tanto que não existe aqui na minha venda. Olha o código aqui. E eu estou relacionando justamente aqui. Eu estou fazendo um inner join, a tabela de produtos, com a minha tabela de itens, tá? Então, simplesmente é isso. Como não tem, ele não vai retornar. Aqui, produto, com minha tabela de itens da venda, tá? Que tem o mesmo código do produto. Então, como eu não tenho o código 5, aqui na minha venda ele não retorna. Mas se eu digitar o código 44, vou pegar aqui o 44, observe que o 44 foi vendido no pedido 11, pedido 1011, pedido 1012 e pedido 1013. Então, em todos esses pedidos, eu tenho esse código aqui, ó, que é justamente um Memory Stick Pro Duo 2 GB da Sony. Então, se eu quiser saber de outros produtos, basta eu pegar aqui o 632 também. 632. Dou um F5 e está aqui, ó, 632. Então, uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: toda vez que você usar o inner join sempre vai trazer registros que estejam em ambas as tabelas, tá? Se for 3 tabelas, tem que ter aquele registro conforme você está fazendo o inner join. Observe que eu estou fazendo o inner join aqui com 3 tabelas: a tabela de produto, a tabela de pedido e a tabela de itens de pedido. Então, a itens de pedido está se relacionando com a tabela pedido pelo código do pedido, e a tabela itens de pedido está relacionando com a tabela de produto pelo código do produto. Então, se todos eles têm os dados que eu preciso, vai retornar. Agora, se eu colocar aqui que não tem, simplesmente ele não vai trazer os dados referente ao inner join, tá? Então, o inner join funciona dessa forma. Sempre tem que ter os mesmos dados, o código de uma tabela na outra tabela onde você está fazendo esse relacionamento, onde você está buscando esses dados, tá? Então, dê seu like, compartilhe, divulgue o canal, se inscreva, clique no sininho para que você seja notificado e nos vemos na próxima videoaula. Participe do grupo do Telegram e na próxima videoaula eu falarei um pouco mais sobre comandos SQL.